Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo Sem Parede, onde somente Ele é o cabeça, através do YouTube, através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais essa reunião da Igreja de Cristo, trazendo mais uma mensagem aqui para os eleitos de Deus, para aqueles que ainda se encontram no engano, com o véu da religião, sem ter entendimento e querendo aceitar aquele que já lhe escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, a nossa pregação hoje é exatamente sobre isso. E tem como tema escolhido pelas mentiras dos pastores ou antes da fundação do mundo. Então, eu vou abrir o Evangelho, eu vou abrir a Bíblia e vou ler e vou explicar. Antes, porém, todavia, contudo, gostaria de fazer algumas observações com relação a esse sistema religioso que nos enganou a vida inteira e que, graças a Deus, nós conhecemos o Evangelho da graça de Deus em Cristo e nós era cego e agora nós vemos. Então, o sistema religioso, ele faz você acreditar que você nunca foi de Deus e que você só passa a ser de Deus quando tu vai para as chamadas igrejas desses cães e que depois dele fazer 1000 apelos e depois de um cara que está do teu lado ficar te cutucando, ficar te dando cotovelada, mandando tu aceitar Jesus. Então, se você aceitar Jesus, aí você passa a ser de Jesus. E se eu não aceitar Jesus, Lira, aí você volta para casa sem Deus. Porque para você ser de Deus, segundo esses cães, esses cãólogos, esses enganadores, eles dizem que você tem que aceitar Jesus, mas tem que ser na arapuca dele, na igreja dele. Não pode ser na do concorrente. Então, depois que você aceita Jesus, você tem que ir lá na frente. O cãozinho tem que falar com Deus. Aí ele diz que pede para Deus escrever o teu nome no livro da vida. Porque esse Deus do Evangelho é escravo do pastor também. Só faz se ele pedir. Então, depois de você aceitar Jesus, segundo esses cães, você passa a ser de Deus. Entendeu, meu amado? Mas se você parar de dar o dízimo, aí ele faz outra oração. Senhor, risca o nome dele do livro da vida. Aí fica nessa confusão. Saiu da igreja, manda pagar. Voltou para a igreja, manda escrever. Saiu da igreja, manda apagar. Entrou na igreja, meu amado, não tem mais nem tinta. Meu amado, tudo isso aí é um engano. E eu vou mostrar aqui para vocês, abrindo a Bíblia, abrindo o Evangelho, que isso daí é um engano. Só quem não entendeu ainda foi vocês. E que quero dizer também que eu não tenho nada contra carne e sangue. O meu problema aqui é com o engano do cão. É o cão que não prega evangelho e que escraviza as pessoas somente com o intuito de roubar, de assaltar descaradamente. Entende? Então o nosso problema aqui é só esse. Então, sem muita delonga, porque essa pregação aqui não vai ficar só em 20 minutos. Vai passar. E eu vou passar a mensagem inteira. Se você não tem paciência de ouvir de uma vez, ouve de 2 vezes, de 3 vezes, das vezes que você quiser. Então vamos lá.
Vamos lá desmascarar esses cães e mostrar para eles quem foi que te escolheu. Que ele diz que é na igreja dele que você aceita Jesus. Então, olha, Efésios, vamos começar aqui, Efésios 1:3, mostrando e provando para vocês que esse sistema evangélico é um sistema fraudulento, é um sistema enganador. Não somente ele, mas todo o sistema religioso. E o único intuito aí é só roubar, só enganar. E que dizer para vocês também, vocês que entram no canal aí e que diz que a gente não sabe de nada e que a gente tem que estudar, vocês estudaram só para enganar as pessoas e para roubar. E que esse entendimento aqui, não existe faculdade para esse entendimento. Esse entendimento aqui é dado pelo dono do mundo, que ele não dá para vocês. Entende? Ele só dá para quem ele quer. Então, dizendo para você também que todo o entendimento da Bíblia inteira é espiritual. Não tem nada a ver com coisa terrena. Não tem nada a ver com coisa carnal. Não tem nada a ver com carne e com sangue. Tá? Então, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a primeira mentira do teu cão, né, é quando ele faz para você campanha de libertação, dizendo que você tem que ir para a igreja para Deus te abençoar. E abençoar, meu amado, você está atrasado, ele já te abençoou. Nós já estamos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, você tem que crer nisso. E por que eu não vejo isso, Lira? Porque você diz que é mentira. Você diz que é heresia. E vive falando para o teu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Chamando Deus de mentiroso. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Abençoado, nos tem abençoado. É passado, presente ou é futuro? É passado, já abençoou. E aqui, meu amado, nós lemos e nós falamos Abba Pai. Aqui nós não tem negócio de fazer como vocês, que lê a Bíblia e diz que não é bem assim. Diz que é doutrina minha, que é que eu estou inventando. Então, Efésios 1:4. Assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, nós, né, os espíritos, nós, os filhos de Deus, nós fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Antes dele dizer, haja luz, ele já tinha nos escolhido. Por quê, Lira? Porque está escrito. Está escrito e Deus, mais uma vez, ele não é pai do Lira. O Lira é uma junção carnal entre a Dona Inês e o seu Dácio. Aí nasceu o Lira. E o Filho de Deus, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, quando eu nasci em 1962, Deus enviou esse Espírito, esse Filho dele, para se revestir da minha carne. Então, eu sou um Espírito revestido de carne, como Jesus de Nazaré. Então, isso é a verdade de Deus, que vocês transformam em mentira e mandam as pessoas aceitar Jesus. Como que eu vou aceitar Jesus se eu já sou dele? Se antes de eu ser, eu já era, eu já fui predestinado. Antes de eu nascer. Meu amado, Deus é Pai dos Espíritos. Entenda isso uma vez por toda, senão você vai morrer na mentira dos cães. Então, dando continuidade aqui, Hebreus 2:14, tudo aqui, né,
a gente lê e a gente explica, né? Com a mente de Cristo, aí vem os analfabetos espiritual dizer que você está criando doutrina, que você não prega Paulo, que o que você está pregando é doutrina de homem. Meu amado, tu não sabe nem o que é doutrina de homem, meu amado. Doutrina de homem, né? É aquilo do qual você fala e você não mostra na Bíblia. Isso é doutrina do homem. Doutrina de homem é tu criar uma igreja e dizer que essa igreja é a igreja de Deus. Dizer que lá é o santuário de Deus. Acabamos de chegar no santuário de Deus. Mentiroso. É mentiroso, vocês são mentirosos. O santuário de Deus somos nós, seus analfabetos. Esse é o santuário de Deus. Nós somos a igreja. Nós não temos essa mentalidade podre que vocês têm, não. Com o intuito só de enganar. Então, olha, desmascarando vocês aí, dizendo que vocês não sabem de nada e que vocês só enganam. Eu estou pregando aqui que Deus, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Porque Deus é Pai dos Espíritos. Tudo na Bíblia, tudo é espiritual. Tudo. Não tem nada a ver com coisa terrena. Então, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes filhos, ele também igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, né, aqui tem duas mentiras para te desmascarar. Primeiro, os filhos de Deus, não é só um, aqui está no plural. Então, Jesus de Nazaré, ele, igualmente a nós, que era o próprio Deus, ele veio a esta terra. Deus, aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas, aquele Espírito adentrou no ventre de Maria, e ele era o Verbo, e ele se fez carne, e ele habitou dentre os homens. Dessa mesma maneira, nós, os filhos de Deus, aconteceu com nós a mesma coisa. Só que o tempo dele, o tempo de Deus como carne já passou. E o nosso? Não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, meu amado, tendo uma participação comum de carne e sangue. Nós não somos seres humanos com experiência espirituais. É o contrário. Nós somos um ser espiritual que veio do céu, que se revestiu dessa carne e que está aqui participando de carne e sangue, buscando experiências humanas, como embaixador de Cristo. E que Deus, precisava de um corpo para poder andar nessa terra. E qual é esse corpo, Lira? O corpo do Lira. O homem é corpo, alma e espírito. Ele habita no nosso espírito, que vocês estão esperando Jesus voltar. Então, meu amado, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes filhos, além de Jesus de Nazaré como primogênito, nós somos os outros filhos. Nós quem, Lira? Os eleitos, os espíritos. Não é todos, não é toda a humanidade. Ele fez duas sementes, o da salvação e o da perdição. O da perdição vai nascer, viver e morrer, desaparecer, perecer, que o teu pastor disse que é sofrer, porque não deu o dízimo. Então, ele, Deus, como nós, ele já teve uma participação comum de carne e sangue. E ele tinha um objetivo. Qual era, Lira? Ele tinha uma missão. Qual era, Lira? Cumprir a lei e os profetas, que o Deus de Israel estabeleceu. Então, quando ele diz aqui, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, esse não é o diabo do pastor. O diabo do pastor não existe, o diabo é ele,
que é o opositor. Como eu já expliquei para vocês, diabo é opositor, é acusador. Satanás, demônio, a mesma coisa. Dragão vermelho era Herodes. É diabo, acusador, perseguiu o menino Jesus para matar. Então, esse diabo aqui era a lei de Moisés. O diabo aniquilado na cruz foi a lei de Moisés. Não tem nada a ver com o diabo do pastor, porque o diabo dele não existe, só existe para os evangélicos. Então, meu amado, sem perca de tempo, segundo de Timóteo, eu vou ler aqui do 8 até o 10, mostrando aqui que nós já somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo e que nós fomos predestinados e já somos santos. Quem, Lira? O Filho de Deus, que não é o Lira. Entendeu, meu amado, como é simples? Quando você para de chamar Deus de mentiroso, é tudo muito simples para você entender. Segundo de Timóteo 1:8, diz assim, olha, não te envergonhes, aqui Paulo falando a Timóteo, ele diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, olha aqui, o 9, a mentira do teu cão, né? Que diz que se tu não der o dízimo, você não tem salvação. Diz que tu não der o dízimo, te ameaçando, né? Te ameaçando para te roubar, que tu vai perder a salvação, que se Jesus voltar tu vai ficar, que o devorador, que é um gafanhoto, diz que vai na tua casa. Meu amado, como é que uns homens desse, em pleno século XXI, ainda tem crédito junto ao povo que se diz ser de Deus, meu amado? Como? Como, meu amado? Então, esse teu cão diz que tu vai perder a salvação. Olha aqui. Segundo de Timóteo 1:9, que nos salvou. Nos salvou, o cãozinho de paletó, chamado de teólogo. É passado, presente ou futuro? É passado, cãozinho. Nós já estamos salvos. E não perdemos a salvação de maneira nenhuma. Porque os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Ele mesmo não pode voltar atrás. Segundo de Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é segundo o pão, não é segundo o suco, não é segundo a macumba do teu pastor, não é segundo a macumba da Santa Ceia, não é segundo o assalto desse cão, segundo a vocação do qual ele chamou, segundo o chamamento dele. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Está aqui, ó, a confirmação. Antes dos tempos eternos é o que, teólogo? É o que? Antes da fundação do mundo, teólogo. Que tu entra aí e manda eu estudar. Estudar pra quê? Pra aprender a roubar? Respeita as caras, rapaz. Respeita as caras. Eu tenho um entendimento do Espírito Santo, meu amado, que você não tem. Então, aqui no 10 ele diz, olha, segundo de Timóteo 1:10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, que somos nós, os Espíritos, mediante o Evangelho. Então, ô estudioso, nós fomos eleitos, escolhidos
desde antes da fundação do mundo. Aquela obra de Deus do qual ele fez em 7 dias, nós já era escolhido por ele. E que o que houve foi manifestação, que é o que diz aqui, ó. E manifestada, cãozinho, é manifestação. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, isso estava guardado. Antes da fundação do mundo já estava guardado. E o que houve foi só manifestação. Tá, cãozinho? Então, olha, 20 minutos. Nós já viemos de lá, meu amado. Do céu nós já viemos salvo. Entendeu? Quando foi, Lira? Antes da fundação do mundo, meu amado. É o que está dizendo aqui, é o que nós cremos. Olha, Lucas 19. Lucas 19, 10. Aqui, olha. Dando umas aulas para vocês aí, né? Que vocês dizem que o que a gente prega é heresia. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem, também conhecido como Jesus de Nazaré, que não veio para mim e que não veio para você, ele veio buscar, e salvar o perdido. Então, o que é isso? Antes do ano 70, né? O homem, o espírito, na verdade, ele nunca se perdeu. Entendeu? Quem se perdeu foi a carne, por causa de Adão. Então, a desobediência de Adão desconciliou o mundo com Deus. Então, o que ele veio salvar foi o homem, a carne, o homem terreno. Por quê? Porque a desobediência de Adão desconciliou o mundo com ele. Então, o Filho do Homem, ele veio buscar o que tinha se perdido. Então, pela a desobediência da lei de Moisés, do qual foi estabelecida somente para os judeus, e que eles não puderam cumprir. Então, Deus se manifestou como Filho para salvar os eleitos que estavam perdidos. Entende, meu amado? Porque, na verdade, o Espírito, ele nunca se perde. O Espírito, ele já é santo, ele já veio santo, ele já está perfeito. Romanos 5, 12, 15. Paulo, de novo. Romanos 5, 12. Olha. Romanos 5, 12. Paulo falando aqui da transgressão de Adão, ele diz assim, olha, Romanos 5, 12. Olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, que o pastor disse que o pecado entrou por quem? Pelo diabo, pelo Satanás. Porque tu não deu o dízimo, porque tu não fez a campanha, porque tu não subiu o monte. Entendeu, meu amado? Esse cão. Então, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo estava falando aqui de Adão, né? E pela desobediência dele, a humanidade se tornou pecador. Então,
no 13 ele diz, porque a humanidade aqui, da qual Paulo está se referindo aqui, tá? Antes do ano 70, tá? Porque depois do ano 70, ninguém mais é pecador. Por quê? Porque na cruz ele aboliu o pecado. Você dizer que é pecador, como vocês dizem, você está chamando ele de mentiroso. Você está dizendo que ele não fez nada, que é mentira. Que é o que vocês fazem. Inclusive os cãólogos, que sabem tudo. Então, no 13 ele diz, porque até o regime da lei, ó. E o regime da lei, Lira, se estabeleceu até quando? Até o ano 70. Quando o templo caiu, acabou a lei. Então, acabou o pecado. Por quê? Porque o pecado era transgressão da lei. A lei não era pecado, era transgressão. E quem era que transgredia a lei? Só os judeus. Nós não somos judeus, meu amado. O teu pastor é que faz você ser judeu porque você não tem... A tua cabeça está cheia de água de coco congelada. E você não tem entendimento. E quando a gente está aqui se esforçando, mostrando, você diz que é heresia. Então, porque até o regime da lei havia passado pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Não tem mais lei, não existe mais lei. A partir do ano 70 não houve mais lei. Então cadê o pecado? Não tem pecado. O que tem é a obra da carne. Que tudo que tu semear, você vai colher. Problema teu, não tem mais nada a ver com Deus. Até o 15. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, mesmo não sendo judeu, mesmo sendo gentil, estava no pecado, estava na carne, estava na desobediência de Adão. E que durou até quando? Até o ano 70, quando se estabeleceu uma nova aliança, quando acabou a lei definitivamente. Então, 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, falando de Adão, morreram muitos, você está vendo? Ó? Que são muitos, não são todos. Por quê? Porque Deus botou 2 sementes no mundo. Então, se o cara já é filho da perdição, ele já é pecador para sempre. Entende, meu amado? Então, os muitos que foram salvos. Qual foram os muitos? Os eleitos. Então, ele diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, falando de Adão, morreram muitos, que o teu pastor diz que são todos, muito mais a graça de Deus o dom gratuito. A graça é o dom gratuito. A graça é um dom imerecido. Entende, meu amado? Que vocês querem discutir com ele. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então a graça não é para todos. O dom da graça não é para todos. Entendeu? Por isso que vocês vivem deslizando aí na maionese, sem entender de nada. Por quê? Porque, olha, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não é para todos, meu amado. Não é para todos, é por isso que você não entende nada. Porque isso daqui não é para todos, é o que está dizendo, e nós lemos e cremos. Não dizendo que é mentira, não dizendo que é anátema, como você fala. Então, continua aqui, olha. Então, ó, por Adão, e não por Satanás, e não por diabo, e não por demônio, antes, todos pecadores, depois, antes da cruz, todos eram pecadores. Depois da cruz, todos os eleitos são santos. Entende, meu amado? Todos os eleitos.
Não são todos, são muitos. Então, a Bíblia sem Cristo, né? A Bíblia sem Cristo, onde vocês estão, é letra que mata. E com Cristo, vivifica, dá vida. Que vocês não chegam a Cristo. Tá esperando Jesus voltar? Quem ficou de voltar foi Jesus de Nazaré. Então vocês não estão em Cristo, mano. Então, continua aqui, olha. Hebreus 10. Eu vou ler aqui do 14 ao 18, bem rápido, que já passou 30 minutos. Hebreus aqui, 10, 14, mostrando que nós, os filhos de Deus, em Cristo, nós já estamos perfeitos, meu amado. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada. O diabo é esse cão chamado pastor. Hebreus 10, 14, 18, olha. 14. Porque com uma única oferta, a vida dele, do qual ele deu na cruz, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem são, Lira? Os que estão sendo, que já foi santificado. Os filhos de Deus, os Espíritos, para sempre. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então, meu amado, ele nos aperfeiçoou, nós já estamos perfeitos. E ainda tem como testemunha o Espírito Santo, que tu diz que é mentira. 13. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração, no seu entendimento, que não está no teu, porei no seu coração as minhas leis. Qual é a lei, Lira? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito de vida, a lei do Espírito da vida, já te livrou da lei do pecado e da morte, que você diz que é um pecador. Entende, meu amado? Você está esperando ser vencido a morte. Meu amado, se nós já estamos perfeitos, nós já estamos abençoados, santificados, se nós já fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, se ele venceu a morte, se ele disse para Pedro, eis que digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a chave do inferno, a chave do ágio, da sepultura, do cemitério, do Sheol, não prevalecerão sobre a minha igreja. A igreja de Cristo somos nós, meu amado. A morte já foi vencida. E ele diz que a morte não vai prevalecer contra nós. Como é que você está esperando, meu amado? Então, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois da consumação da primeira aliança. Diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Essa lei, né? Essa lei, esse Novo Testamento, né? Tudo isso daqui, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Antes, porém, todavia, contudo, você diz que é mentira, você diz que é heresia. Entende, meu amado? E tu vai lá pro antigo pacto, botando pro futuro. Tu tá maluco, tu tá doidão, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, e ele diz aqui no 17, e acrescenta, até o 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Meu amado, isso daqui é uma mãozada na cara desses teólogos. É uma mãozada na cara desses padres. É uma mãozada na cara desses caras chamados pastor. Como é que esse cão diz que tu é um pecador, tu é um desgraçado e tu é um verme de Jacó, pegando a verdade de Deus e transformando em mentira? Se aqui está dizendo, olha, Hebreus 10, 17, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, infeliz. Como é que Deus está dizendo que não lembra de pecado e tu diz que o filho de Deus é pecador? Isso vocês não dizem que é heresia. Isso vocês não dizem que é heresia.
Isso tu não diz, cara, que é doutrina de homem. Isso você diz assim, olha aí, Deus bradando. Sem entendimento, meu amado. Adorando aos homens. Adora aos homens e não adora a Cristo. Adora aos homens e não adora a Deus somente em espírito e em verdade. Vocês estão perdidos. Vocês precisam se encontrar. Então, ele diz, Hebreus 10, 17, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Meu amado, ele está dizendo aqui que não lembra mais do teu pecado. Não lembra mais das tuas iniquidades. E Lira, como é que eu estou matando, como é que eu estou roubando, como é que eu estou bebendo cachaça, como é que eu estou fumando maconha, como é que eu estou comendo pedra, como é que eu estou doido pela mulher do meu vizinho. Meu amado, isso é obra da carne. Isso é obra da carne, isso é problema teu, não tem nada a ver com o pecado de que separava o homem de Deus. Isso é obra da carne, meu amado. Tu tem que estar no espírito para não satisfazer a vontade da carne e botar a culpa no diabo do pastor. Então, meu amado, no 18 aqui para encerrar e chamar esse cão de mentiroso, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Não tem oferta pelo pecado. Que o cara manda tu pegar envelope. O cara manda tu fazer campanha. O cara manda tu fazer voto. O cara manda tu passar pela porta. O cara manda tu subir monte. O cara manda tu dar dinheiro. O cara manda tu fazer a macumba da Santa Ceia. O cara manda tu fazer tudo pra quê? Pra tu, pela oferta do pecado. Se aqui está dizendo, Hebreus 10, 18, ora, onde há remissão, meu amado, não há pecado, foi remido, meu amado. Deus morreu pelos pecados. Na cruz, ele aniquilou o pecado. Ora, onde há remissão deste, remissão é tirar, inteligente. Onde há remissão deste do quê? Dos pecados. Já não há oferta pelo pecado. Tu tá aí sendo besta, fazendo papel de babaca, de palhaço. Quem, Lira? Os evangélicos, os religiosos, que vivem aí nessa macumba chamada igreja. Todas. Então, olha, Hebreus. Então, meu amado, olha, deixa eu te falar mais uma coisa. Olha, nós, né, os filhos de Deus, os espíritos, que Deus não é teu pai, já falei de novo. Nós, os espíritos, os filhos de Deus, nós que estamos aqui participando de carne e sangue, e que nós estamos aqui por um tempo determinado, que só Ele sabe, né? E quando chegar esse tempo, essa tua carne podre aí, vai pro cemitério, entendeu? Vai virar pó, os bichos vão comer. O que vale é o espírito, não é a carne. Ele já falou no antigo pacto para o discípulo dele, o espírito já está pronto. A carne de nada se aproveita. Você não consegue entender isso? Que o teu pastor quer te apresentar como homem carnal a Deus e quer que Deus santifique a tua carne? Deus não tem nada a ver com carne, meu amado. Quando Deus olha para nós, ele não vê o Haroldo Lira. Ele não vê o fulano de tal, o Beltrano. Ele vê os espíritos. Ele vê a obra dele em nós, no espírito. Você, para Deus, você está morto, meu amado. Ele te matou na cruz. Então, deixa eu te falar. Então, em Cristo, nós já estamos perfeitos. Você não tem que buscar perfeição. Para Deus, nós estamos mortos. Nós, o homem terreno. E em nós, ele vê o sacrifício dele, meu amado, quando ele olha para nós. Ele não vê nós como Haroldo Lira. Ele vê como espírito. Ele vê como filho dele, que eu não sei qual é o nome. Se tem nome, só ele sabe. E outra coisa, Paulo falou lá, acho que é em 1 de Coríntios, que nós não devemos ver ninguém segundo a carne. E se antes quando? Em Jesus de Nazaré, nós
conhecemos Jesus segundo a carne, agora na nova aliança, no ministério do Espírito, nós já não devemos conhecê-lo mais desse modo. E devemos conhecer como, Lira? Como Espírito, como Cristo ressuscitado, como Deus espiritual que sempre foi. E por que eu não devo ver você, meu irmão, segundo a carne? Porque se eu vou ver você segundo a carne, eu vou ver teus defeitos. Eu vou ficar te julgando. Se eu ver você segundo a carne, eu vou te ver feio, eu vou te ver branco, eu vou te ver preto, eu vou te ver fedorento. Entendeu, meu amado? Então, tudo é espiritual. Então, olha, nós pertencemos a Deus, meu amado. Nós sempre fomos de Deus. Esse cão aí é que fizeram nós entender que tem que ir para uma macumba, para um desgraçado desse aí orar, para você aceitar Jesus, e ele vai dar ordem para Deus para escrever o teu nome no livro da vida, esse Satanás. Então, olha, Hebreus 12, 22, ainda explicando sobre o mesmo assunto, que nós somos eleitos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que vocês vão procurar tudo no mundo para dizer que é mentira. Hebreus 12, 22, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Paulo falando com os hebreus, ele diz, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Preguei para vocês sobre isso. É a cidade santa que desceu do céu, que o teu pastor diz que essa cidade está lá no céu, sendo preparada para você. Diz que Deus vem buscar a igreja, esse mentiroso, que não tem isso aqui na Bíblia. Cãozinho, você que diz que manda eu estudar, responde para mim, qual é o capítulo e qual é o versículo que tem dizendo aqui que Deus vem buscar a igreja? Mentiroso. Fala qual é. Fala aí pra mim. Se você me mostrar, eu vou deixar de pregar. Eu vou cancelar esse canal. Se você me mostrar aqui na Bíblia. Entende? Eu vou esperar a sua resposta, seu infeliz. Então, olha. Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Lira, quem é a Jerusalém celestial? Nós somos a cidade santa. Nós somos a Israel celestial. O povo judeu e o gentio, ele de um povo, ele fez dois. E quem é, Lira? A igreja de Cristo. A Israel celestial. A cidade santa que já desceu do céu e que nós já estamos nela. Então, ô ignorante, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Entendeu, cãozinho? Então, somos dele e já estamos aperfeiçoados. Entendeu, meu amado? Não não tem nada para estar comendo pão, suco. Para quê? Comer pão e suco para quê? Nós somos seres espirituais, meu amado. Nós não comemos pão, não comemos suco. Entendeu? Nós já somos santos, nós já somos aperfeiçoados. Não o Lira, mas o Espírito de Deus que habita no Lira, o Filho dele. Continuando aqui, olha. 2 de Coríntios 4,16. Vou fazer aqui até onde der. A mensagem de Deus espiritual. Quando você tem entendimento com a mente de Cristo, tudo faz sentido, e não essa macumba da onde eu perdi o meu tempo, essa sinagoga aí denominada de igreja que só rouba, que não prega evangelho, que não sabe de nada. Entendeu, meu amado? Isso aqui é dom. Vocês nunca que vocês vão ter esse dom, porque vocês, o Deus de vocês é o ventre, o Deus de vocês é o fio mental, o Deus de vocês é vaca,
O Deus de vocês é um chapéu bem grande. O Deus de vocês é emissora de televisão. O Deus de vocês é emissora de rádio. O Deus de vocês são casa nos Estados Unidos, em Nova York, em todo canto. O Deus de vocês é o fio metal, é o dinheiro. Vocês só pregam por topo e ganância. E que vocês também já estão julgados. E tu não vai levar nada disso para lugar nenhum, infeliz. Tu vai ficar passando aí para tua geração, de pai para filho, de filho para neto, e aí vai. Mas tudo isso daí vai ter um fim. Porque ele disse que não vai ficar nenhum eleito aí, nessa arapuca. Então, olha, 2 de Coríntios 4,16, olha, por isso, não desanimamos, Paulo falando aos coríntios, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, falando do Espírito, se renova dia a dia. Então, meu amado, o que se corrompe é a carne. O que se corrompe é essa carne, quando você dá lugar a ela e você não anda no Espírito. Essa carne, ela já veio da fábrica com defeito. E que nunca que vai ser perfeito. Deus, ele resolveu morar dentro de uma carne que não aceita Deus. Essa nossa carne não aceita Deus. E para que Deus fez isso? Para ele ter certeza que você não vai se perder. O Espírito, porque o Espírito já está perfeito. Então, como Paulo está dizendo aqui, olha, o que se corrompe é o homem. O nosso homem é exterior. O Espírito não, o Espírito ele se renova a cada dia. É só você estar aqui, pregando, falando, esmurrar esse teu corpo, essa tua carne 24 horas por dia. Esse diabo que está ao teu derredor é essa carne. Que o cãozinho inventou o diabo dele para te assaltar. Então, meu amado, o homem é que se corrompe, comete coisas ruins, mas se for eleito, ele se arrepende. Então, servir a Deus, você pode perguntar, e Lira, e se eu já sou perfeito? Se eu já estou pronto? Se isso, se aquilo? Porque os ignorantes, eles sempre perguntam isso. Se eu já estou salvo? Se eu já fui ressuscitado? Se Jesus já voltou? Então, pregar o evangelho para quê? Eu posso matar? Eu posso matar? Essas perguntas de ignorante. Entende? Você não pode se dizer um filho de Deus pensando em matar, meu amado. Pensando em beber, pensando em estuprar, pensando nessas coisas. Isso daí é pro filho da perdição. Não é pro filho da salvação. Então, olha. Então, servir a Deus, né? Para quê? Para você controlar a tua natureza humana, meu amado. Essa tua carne. É para isso. Tudo que você semear, você vai colher. Antes, porém, todavia, contudo, Deus, ele te disciplina, meu amado. Quando você começa a andar na carne e que você é um eleito de Deus, você é disciplinado, você é corrigido. E ele te mete a chibata. Por isso que você não tem que brincar com Deus. Porque eu já sou um eleito, porque eu já sou um filho, então eu vou fazer tudo. Não. Tudo que você semear, você vai colher. Então é claro que você não vai ficar contra Deus se você é filho dele. Se quem está na carne não agrada a Deus. Como que eu vou fazer? Claro que não, meu amado. Então, olha. Eu vou ler para você aqui. Eu vou ler para você aqui. Hebreus 12, 7 a 9, olha. Que já está aqui perto. Hebreus 12, 49 minutos. Hebreus 12, 7 a 9, olha. Ainda te levando ao entendimento que nós fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Aí o cara sem entendimento diz, como que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, se eu só tenho 50 anos?
É os espíritos, meu amado, de novo. Deus não é teu pai. Então, olha, Hebreus 12, 7, olha. 12, 7, vou ler até o 9, olha. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, Deus, ele nos trata como filho. Se você quiser andar na carne, porque você já está salvo, porque você já está batizado, porque você já está abençoado, então, se você quer zombar de Deus por causa disso e achar que pode, você vai ser corrigido, você vai ser açoitado. É o que ele diz aqui. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Então, se você está aí bebendo cachaça, fumando maconha, matando, não se arrependendo de nada, e então você não é filho, você é bastardo. Presta atenção nas tuas ações. Então, ele diz, mas se estáis sem correção, todo filho de Deus, ele está na correção, meu amado. É por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não sei o que foi que eu fiz, eu faço tudo direitinho, eu não perco um culto, eu não perco uma macumba da Santa Ceia, eu dou o dízimo e eu não sei o que acontece. É por isso, meu amado, que tu tá chamando ele de mentiroso, e ele tá te açoitando, tá te corrigindo, tá te metendo a chibata. É só por isso. Olha, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Então, se você faz as coisas erradas e não está sendo açoitado, só tem um caminho, você é bastardo, você é filho da perdição. Todo filho de Deus que ele não está andando no Espírito e agradando a Deus, ele está sendo açoitado. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, o seu Dácio, o meu pai, que nos corrigiam e os respeitamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então ele está dizendo aqui que nós temos o nosso pai da carne, o homem que coisou com a tua mãe, que você nasceu. Então, nós temos um pai segundo a carne que nós os respeitamos e que nós era corrigido por ele. Ainda mais Deus, é o que ele está dizendo aqui. E no 10, ele diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo. Por quê? Porque iam morrer, acabaram. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos, olha, participamos da sua santidade. Entende, meu amado? Ele nos corrige para que nós participamos da santidade dele, da santidade do Espírito. É para isso. Santo na carne nós não vamos ser perfeito nunca, mas no Espírito nós já somos. E através da fé, através do respeito a Deus, né, através do medo, né, da correção de Deus, você vive uma vida maravilhosa, você reina em vida. 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. 12. Para acabar, por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Então, olha, Paulo aqui, né, tá dizendo com essas coisas aqui que nenhum eleito ele se perde. E isso é coisa dos ladrões, dizer que tu vai perder a salvação, que tu vai perder a vida eterna, que tu é para esperar Jesus. Tudo isso daí é um engano, é um engodo, é uma mentira. É exorcismo, isso aí é exorcismo. E desses cães chamados doutores. Então, olha, eu vou ler aqui bem rápido. João, 54 minutos, João 6,36, que o pastor diz que
que tu vai perder a salvação, né? De novo. Olha. João 6, 36 a 39, olha. Olha aqui. Olha. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Por isso que eu te digo, né? Eu já falei e vou falar de novo, que todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, que estão nessa macumba denominada de sistema evangélico, e todas as outras religiões, do qual são doutrina de homem e não tem Deus, não vai ficar nenhum aí. Quem garante isso é Deus, meu amado. Não sou eu. Olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, que já ressuscitou. Aqui é Jesus de Nazaré falando aos discípulos, falando aos judeus. E que ele já ressuscitou, essa ressuscitação já aconteceu. Quando, Lira? No ano 70. Não somente eles, né, mas todos os eleitos. E que nós, depois do ano 70, nós já estamos ressuscitados, juntamente com ele. Então, aqui no 30 já li para vocês. Vou ler aqui Apocalipse, que vocês vocês não entendem nada da Bíblia. Antes, porém, todavia, contudo, Apocalipse é que vocês não entendem mesmo. Por que, Lira? Porque o Apocalipse é cheio de linguagem de figuras. Entende? Então, é cheio de metáfora. E isso é só para quem Deus dá o entendimento. Vocês não têm o entendimento. Vocês têm o entendimento para dizer que é heresia. Para dizer que isso aqui é doutrina de homens. Então, ele diz aqui em Apocalipse 3:5, olha. O vencedor será assim, vestido de vestidura branca. Se você for ler isso aqui, né, tu vai dizer que é uma calça branca, uma camisa branca, um sapato branco, e que esse entendimento aqui não tem nada a ver com isso, meu amado. Isso daqui não está falando de nada disso. Entende? Isso aqui está falando de um novo homem, de um homem espiritual, de um vencedor. Então ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei, olha, o seu nome do livro da vida. Que o teu pastor manda apagar, manda escrever, manda apagar, manda escrever. Como que um homem desse pode ter crédito junto a vocês evangélicos? O homem dando ordem a Deus, porque tu não deu o dízimo, manda apagar o teu nome do livro da vida. O homem manda tu aceitar Jesus se tu já foi escolhido por ele desde antes da fundação do mundo. Quando tu entra na macumba dele e aceita Jesus, o cara dá ordem para Jesus para escrever o teu nome no livro da vida agora, nesse momento, lá na macumba dele. Meu amado, isso é fazer Deus de palhaço, meu amado. Isso é chamar Deus de mentiroso. Isso é pegar Deus e transformar ele em nada. Entende, meu amado? Olha, Apocalipse 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Jamais. Jamais é o quê? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de todos os anjos. Anjos por quê? Porque isso daqui é o antigo pacto. E o antigo pacto era ministrado através de anjos. Era anjo que levava o recado para Maria, era anjo que levou o recado para a prima de Maria, era o anjo que levava o recado para José, e assim sucessivamente. E vocês não sabem o que é isso. Então, Romanos 8:31, uma mãozada na cara desse cão, que é a última, tá?
que ele diz que você, se você não der o dízimo, você está separado de Deus. Se Jesus voltar, tu está separado de Deus. Olha aqui, Romanos 8,38, olha. Romanos 8,38. Porque eu estou bem certo, viu? Eu estou bem certo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, incluindo esse cão chamado pastor, incluindo esse cão chamado cãólogo, incluindo esses cãozinhos de saia, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, meu amado. Nada pode nos separar dele, porque ele já está em nós, ele já habita em nós. Nós somos templo e morada dele. Que tu está esperando Jesus voltar, o doutorzinho. Então, amado, dito essas coisas, pedindo que você se inscreva no canal, dá o like, compartilhe essa mensagem. Pedindo aí que você se inscreva no canal. Se você não puder ver esse vídeo de uma vez, você vê de 2 ou de 3, contudo que você veja o vídeo inteiro, porque isso aí, quando você crê, passa a acontecer na tua vida. Graça e paz.